bem-vindos a esse canal. Essa é a casa virtual da Dádivas da Terra e aqui nós vamos falar sobre o cuidado com a pele, o fazer dos biocosméticos, para que eles servem, como eles são feitos, do que eles são feitos. Vamos falar também sobre as plantas medicinais e os seus usos. Eu sou Letícia Ribas, a sua alquimista favorita, e o vídeo de hoje é sobre a cera de abelha. Então eu vim contar um pouquinho aqui para vocês da cera de abelha e claro que a gente vai falar sobre a pomada íntima, que é o carro-chefe da linha clássica da Dádivas da Terra e é uma pomada feita de cera de abelha e eu não abro mão, e eu vou contar nesse vídeo aqui por que eu não abro mão da cera de abelha. Gente, então a cera de abelha começa com as abelhas, né? Assim, as abelhas são esses seres, esses animais voadores, tão organizados, limpos, trabalhadoras, né? Vivem por um propósito único lá, né? Que é alimentar a rainha, e independente, assim, do porquê disso, é o como elas fazem, né? Então, assim, a gente nunca vê uma abelha trombando na outra, né? Então, assim, as abelhas são um coletivo muito organizado, muito limpo, e tudo que elas produzem é luminoso, é dourado e é sim medicinal, é curativo, é antibiótico, é anti-inflamatório, né? A própria geleia real, assim, é um alimento, é um super alimento, né? Considerado super alimento. Então, as abelhas estão aqui por um motivo muito especial, que é a sustentação realmente do nosso planeta. São elas que estão aí levando e trazendo, né, a vida e mantendo a vida nas nossas florestas, nos nossos diversos biomas, né, que existem no mundo todo. E as abelhas, então, elas fazem esse trabalho energético planetário de sustentação da vida. Por isso que elas têm essa energia tão dourada, tão luminosa e tão leve, tão, ao mesmo tempo que é sutil, é muito físico, né? Porque as abelhas, elas estão lá voando, assim, aquele bichinho voando, e elas produzem a cera de abelha, o mel. Vai botar na balança, né? Qual é o peso do mel? Assim, é pesado. Então, assim, elas produzem uma matéria-prima que é muito importante para a vida toda do planeta. E eu considero a cera de abelha uma matéria-prima muito preciosa, né? Foi pela cera de abelha que eu comecei a atuar nos biocosméticos. Eu acho que muitos de vocês sabem, eu fui professora Waldorf por 12 anos e na Waldorf a gente tem essa coisa assim europeia mesmo de trabalhar com a cera de abelha. E foi um dos conhecimentos que eu aprendi e trouxe comigo, né? Que cada experiência que a gente vai tendo na vida, a gente vai pegando aquilo que nos cabe, aquilo que nos serve e trazendo para nossa vivência. E a cera de abelha foi algo que eu trouxe para minha vida e eu considero a cera de abelha uma matéria-prima de altíssima frequência. Então, quando a gente acende uma vela de cera de abelha ou quando a gente usa um cosmético, um biocosmético na nossa pele com cera de abelha, a frequência muda. No caso da vela, o ambiente muda. O ambiente muda quando acende uma vela de cera de abelha. E quando você passa um creme no seu rosto, no seu corpo, de cera de abelha, essa cera de abelha, ela faz uma fina camada protetora na tua pele que vai trazendo uma saúde e deixando a pele assim bem trabalhada mesmo, e é como se você fizesse uma camada de proteção mesmo. Eu espiritualmente mesmo, assim, com olhos espirituais, eu enxergo
uma camada protetora dourada, assim, impenetrável mesmo, sabe? Então, energeticamente, eu acredito que a cera de abelha faz esse trabalho de proteção, de blindagem do nosso campo energético. Então, assim, a cera de abelha é uma matéria-prima que realmente, assim, não tá de brincadeira. É uma, é uma matéria-prima que vem com uma frequência, com uma atitude até, assim, bem potente. E quando a gente fica doente, né? Quando a gente fica com gripe, assim, as receitas são todas assim com mel, com, né, limão e mel. E, na verdade, essa coisa do mel servir de alimento, né? A gente pegar o mel e passar no pão, isso é recente. Isso, nos povos antigos, isso não existia, não existe isso, né? Comer mel não era um alimento. O mel sempre foi um remédio, né? Ele servia para lacrar, para selar, para conservar, né? E também como um embelezador, né? Tá aí as antigas histórias de Cleópatra, né? Que contam aí que ela utilizava mesmo de todas essas matérias-primas produzidas pela abelha para manter ali a sua beleza. E Cleópatra é sim um símbolo, né, histórico de beleza. Então, tudo que a abelha produz, tudo que vem da colmeia, né, é muito curativo para o nosso corpo. Desde a gente ingerir, como o mel, fazer um chá, né, assim como a gente passar, né, na nossa pele. Então, assim, essa coisa do mel não ser alimento, né? Então, eu acho que essa é uma das primeiras consciências que a gente pode ter aí, não consumir realmente o mel como alimento e trazer ele para dentro da nossa casa como um remédio, honrar, né? Trazer como uma medicina, como matéria-prima de cura, onde você vai produzir então ali xaropes ou cremes, né, para sua pele. E dessa maneira tá utilizando os produtos que vêm das abelhas, para que a gente possa ter um equilíbrio, as abelhas possam produzir um tanto que a gente possa utilizar, mas que a gente também não devore as colmeias, né? Que a gente não use isso como um alimento. Certo, gente? Então, eu acho que isso é uma ação que a gente pode ter, assim, de não trazer realmente o mel como um alimento e sim como um remédio. Tanto o mel, quanto a cera de abelha, quanto o própolis, quanto a geleia real, né? Principalmente a geleia real, que é considerada um super alimento, só que não é um alimento para nós, né? Os seres humanos. Ele foi feito para outras outros seres que estão aqui nesse planeta, né? Não é pra gente. Então deixa lá a geleia real. E então, gente, a cera de abelha, ela é essa matéria-prima maravilhosa, né? Vamos focar aqui agora, então, na cera de abelha. A gente já entendeu toda a potência aí, né, da geleia real, do mel e do própolis, né? O própolis é um super remédio e é um super conservante também, viu, gente? O própolis, ele conserva mesmo. E a cera de abelha, então, é a base de uma dos meus cremes clássicos, né, da Dádivas da Terra. É um creme que faz muito sucesso e que as mulheres trazem para mim um feedback muito bacana, né, sobre o uso dessa pomada. Então, a pomada íntima e também não só as mulheres, né, gente, porque começa pelas mulheres, porque é uma pomada íntima e são as mulheres que têm uma pegada maior assim com esse assunto e trazem as pomadas para dentro de casa, mas a galera lá dentro de casa daí tá com a pomadinha lá, começa a usar também. Então eu tive feedbacks assim de todas as pessoas da família, de todos os gêneros, então assim, eu acho que tudo que envolve a biocosmética, eu vou falar aqui de mulher, de homem, de todos os gêneros, mas assim, a biocosmética é para todo mundo, gente, é para todos nós, para todos.
Então, né, fica entendido assim que a gente está falando aqui de uma coisa que é para o corpo, e quem está aqui no planeta Terra tem um corpo. E a gente vai tratar esse corpo então com a biocosmética. Então, assim, com toda essa consciência em relação ao fazer das abelhas, esse cuidado, esse olhar também que a gente tem que ter sobre o mel e o nosso consumo, eu também decidi ter um produto só, né, na minha marca, que tem a cera de abelha, então que é a pomada íntima, e essa pomada ela faz um trabalho maravilhoso nas nossas intimidades, então fazendo uma camada protetora, perfumando, deixando aquela pele resistente, fina, forte, tudo ao mesmo tempo, brilhante, né, luminosa, com essa força toda dessa potência dourada que a cera de abelha traz. Então, todo esse poder anti-inflamatório também e de limpeza, né? Porque o própolis, a cera de abelha são produtos de limpeza também. Tudo se mantém muito limpo ali. Vocês podem ver que as abelhas, assim, né? Estão ali com aquelas patinhas cheias de pólen e tá tudo maravilhosamente limpo na vida delas. Então, é esse o trabalho que a cera de abelha faz dentro dessa receita, dessa composição desse cosmético que eu, no caso, produzi dentro da minha marca. É esse que eu ensino para vocês lá na imersão em biocosmética. Já pensou você saber produzir a tua própria pomada íntima? Que maravilhoso! Poder produzir a pomada íntima para todas as pessoas aí da sua casa e poder cuidar bem de todo mundo aí. Já pensou que delícia? Uma casa que tem todo mundo cuidadinho, 100% natural, né? Um pouquinho ali de cera de abelha e todas as outras matérias-primas naturais que, né, são a composição dos biocosméticos. Então eu acho que não tem coisa mais incrível do que a gente poder cuidar de nós mesmos dessa maneira, de uma maneira super luminosa, consciente, né? E podendo utilizar de todas as dádivas que a natureza nos dão com consciência e com parcimônia, e sabendo aí as medidas, né, os pesos e as medidas de cada coisa. Eu acho que a consciência é muito importante. Então, o que fica de mais importante nesse vídeo aqui é que mel, tudo que vem da colmeia, não é alimento, é remédio, e que a gente usa na dose do remédio, não é não? Não são quilos de cera de abelha, nem quilos de mel que a gente vai usar para produzir os nossos biocosméticos, e dessa maneira a gente pode sim fazer uso dessa matéria-prima tão preciosa, tão maravilhosa que é a cera de abelha. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, e eu espero vocês no próximo vídeo. Vamos brilhar!